Primeiro é importante a gente só ressaltar que quando nós pensamos em escatologia, na doutrina do fim dos tempos, nós precisamos ter dois pilares nos sustentando, que é a esperança, que é a grande chave. Apocalipse é mais sobre esperança do que certeza. E é a missiologia, é a forma com a qual, a maneira que nós encaramos o fim dos tempos, ela diz como nós nos posicionamos e o que nós entendemos por missão. Então a esperança e a missiologia são a nossa... Não pode ser só curiosidade sobre como vai ser o fim dos tempos, né? Como já mencionamos até na série do Reino, uma frase do Dr. Russell Shedd, e ele dizia que escatologia não tem o objetivo de responder às minhas curiosidades, mas sim despertar a nossa responsabilidade. Então é sempre sobre isso que nós queremos pensar. Queremos ter uma esperança clara, alinhada, e queremos saber como nos posturar nesse tempo agora, como respondemos ao Senhor. Como o fim mexe no nosso presente. Exatamente, afeta o agora. Então, de acordo com as Escrituras, nós temos a seguinte ordem. Primeiro, vou usar minha colinha aqui, Douglas. Primeiro, o sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24, é um texto poderosíssimo para a nossa compreensão. E o sermão profético, se ele for isolado, Douglas, ele traz uma clareza acerca do desdobramento e da cronologia do tempo do fim. A grande questão é a interpretação que nós fazemos em cima de alguns textos paulinos, que tem alguns que são difíceis de interpretar, na Epístola de Pedro também, enfim. Mas o sermão profético, que é o próprio ensino do Cristo, ele pode sim ser isolado. Então, se nós olhamos apenas o sermão profético, que é suficiente em si, repito, por ser o ensino do nosso Cristo, ele está construindo da seguinte forma: princípio das dores, grande tribulação e a vinda do Filho do Homem no seu reino. Então, quando os discípulos chegam ao Senhor e dizem: Mestre, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? No verso 3, algumas traduções trazem mundo, e nós já construímos essa ideia na série O Reino Simplificado, que vale a galera conferir. Legal. Para quem ainda não viu. Vou deixar o link aqui para vocês dessa série. Muito bom, que não é mundo como cosmos, como criação, mas é aion como era. A pergunta dos discípulos era sobre o fim dos tempos e não o fim da criação. Então não é o fim do mundo, mas fim do século, né? Exatamente, a consumação do plano de Deus. Então ele passa do versículo 4 ao 14 falar acerca do princípio das dores. Esse é o primeiro sinal da cronologia que nós queremos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, Paulo fala que o primeiro sinal é a apostasia. Então nós temos, primeiro ponto da nossa cronologia, a apostasia, que é equivalente ao princípio das dores. A apostasia é o abandono deliberado da verdade. Isso é apostasia. E isso vai gerar os sinais do princípio das dores. Quais são eles em Mateus 24? Guerras, rumores de guerras, fome, pestes, doenças, nações contra nações, falsos cristos e falsos profetas. Isso é a externalização do primeiro sinal, a apostasia. Logo após a apostasia, nós temos o segundo ponto. Mas vale ressaltar que esse período chamado princípio das dores, e Jesus está fazendo referência a uma mulher nas suas primeiras contrações, é tão interessante também pensarmos o seguinte: o princípio das dores, toda a construção de Mateus 24 tem a ver com um parto. E quando uma mulher entra em trabalho de parto, minha esposa Fran teve o Benjamin de parto natural. Então, as primeiras contrações, elas têm um nível de dor não tão intenso e elas são espaçadas a um espaço maior. À medida que vai se aproximando do nascimento da criança, a contração aumenta em intensidade e diminui o espaço de tempo entre elas. Interessante. E é o que nós estamos vendo hoje. As contrações do princípio das dores, que são geradas por causa da apostasia, que é o abandono da verdade. Então, até mesmo nas nações e no que diz respeito a guerras e conflitos, que antes eram esporádicos e distantes, agora existem guerras constantemente em toda a terra, e também nos gemidos, como Paulo usa, da criação.
Antigamente, há pouco tempo atrás, há menos de 100 anos atrás, você tinha uma catástrofe natural, Douglas, e passava vários anos e você tinha outra. É verdade. Agora, quando nós olhamos para os últimos 20 anos, para as últimas 2 décadas, é impossível registrarmos, estamos saindo agora de uma catástrofe do furacão Irma. São catástrofes naturais seguidas umas às outras em curto espaço de tempo. O que é isso? A intensidade da contração está aumentando e o espaço de tempo diminuindo. A criação geme pela revelação dos filhos de Deus. Então, nós temos isso, mas temos também no princípio das dores e na apostasia a pregação do evangelho do reino a todas as nações. No verso 14 de Mateus 24. E nós temos de novo aqui o paradoxo do reino. Enquanto há um aumento de apostasia, de iniquidade, de contrações e dores de parto, há também um avanço do evangelho do reino em todas as nações. E nós, como santos, precisamos nos focar no avanço do evangelho do reino. Por quê? Porque Jesus disse que é necessário que hajam as contrações. Então, primeiro passo, apostasia e os sinais que elas trazem em Mateus 24, 4 ao 14. Segundo passo, a grande tribulação, que tem início com a manifestação do anticristo. Entendi. Então, em 2 Tessalonicenses, também, capítulo 2, no verso 4, agora, Paulo vai dizer apostasia e o aparecimento do homem do pecado. Então, é a manifestação do anticristo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é adorado. Uau. Então, esse é o segundo ponto. Entendi. A apostasia e o aparecimento do anticristo. Dá início à grande tribulação. Na estrutura de Mateus 24, verso 15 ao verso 28. A grande tribulação é caracterizada por 2 verdades: perseguição e a ira de Deus liberada sobre a terra. O que nós precisamos compreender que a perseguição é contra os santos e a ira de Deus, os flagelos de Apocalipse, as taças, as trombetas e os selos são o justo juízo de Deus contra toda iniquidade e contra o império do anticristo, que em Apocalipse é chamado de Grande Babilônia. É uma sociedade corrupta e caída que será julgada. Então nós precisamos Então a ira não entender. vem sobre os santos. A ira é diferente da tribulação. Entendi. A grande tribulação é a ira e a perseguição. A perseguição vai ser... Entendi. A igreja é perseguida e a ira cai no final da grande tribulação sobre o império do anticristo, que então perseguia a igreja. Agora, quando nós olhamos essa estrutura, nós precisamos pensar o seguinte. O verso 29 de Mateus 24 dá início à terceira sessão. Princípio das dores, grande tribulação, vinda do Filho do Homem no seu reino. E Mateus 24, 29 diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. E então, e somente então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, de acordo com Mateus capítulo 24, Cristo vem no final da grande tribulação para encontrar com o seu povo nos ares. Entendi. O que você tem de construção? A grande tribulação, perseguição e ira. Então diz, logo depois. Não diz no princípio e não diz no meio, de acordo com algumas linhas teológicas de interpretação de Apocalipse. Mas diz que é depois de um período de 3 anos e meio. E você havia me dito que uma figura interessante que ilustra isso é o povo no Egito, né? Perfeito. Porque eles estão sendo perseguidos, estão sofrendo, mas quando a ira vem, não cai sobre eles, né? Exatamente. Eles são guardados no Egito, como Apocalipse 3:10 diz que
porque você guardou a minha palavra, dizendo a Filadélfia, eu guardarei você do tempo de ira que há de vir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira. Mas na história Deus tem permitido a perseguição do seu povo para o seu próprio alinhamento. Então nós não fomos destinados para a ira. A ira visa julgar a impiedade. Então quando a ira vinha sobre o Egito, não vinha sobre Gozen, né? Isso, a terra de Gozen, Êxodo 8 e 9, vocês podem conferir, diz que as pragas que eram para julgar os deuses do Egito não atingiam a terra de Gozen, a herança que José havia dado a seu pai. Então nós seremos protegidos da ira de Deus, porque a cruz nos justificou, não da perseguição. Precisamos nos preparar. Como nós temos Jesus falando, assim como nos dias de Noé, e a estrutura que Noé constrói, a arca. O que isso nos ensina? Em Mateus 24, construirmos uma estrutura capaz de suportar o que está por vir e não nos prepararmos para sairmos correndo daqui como o filme A Fuga das Galinhas. Mas estarmos prontos e firmes e sempre constantes no Senhor. Então isso de fato é maravilhoso e é fantástico. Nosso pensamento não deve ser nem triunfalista, nem que todas as coisas irão melhorar sobre o trabalho e o avanço do reino, e nem fatalista. Há um equilíbrio entre essas duas verdades. Entendi. Então, a apostasia, o aparecimento do anticristo, que é a grande tribulação, e então a vinda do Filho do Homem no seu reino. E aqui ainda vale ressaltar o seguinte: Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, e não aquele que escapar logo no início. Então nós precisamos entender isso. Então depois, na cronologia das Escrituras, você tem lá em Mateus 24, do 29 em diante, a vinda do Filho do Homem no seu reino. Está descrito em Apocalipse 19, do 11 ao 15, a tomada hostil de poder. É o Cristo descendo à terra e tomando o governo das nações. E é nesse momento que vai haver a ressurreição? Exatamente. Aqueles que morreram em Cristo. Isso, que é o arrebatamento, né? É quando nós encontramos o nosso Senhor nos ares. Então, os que morreram em Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios 15, do 22 ao 28, um texto fantástico para meditarmos em cronologia. Eles ressuscitam primeiro, recebem um corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos, nós encontraremos o Senhor nos ares e seremos transformados. Mas esse encontro nos ares, no final da grande tribulação, é para recebermos o corpo glorificado e descemos a terra com ele, ao que dá início ao reino milenar, descrito em Apocalipse capítulo 20, que tem um único objetivo: cumprir o que Deus havia dito aos profetas. Atos 3, 19 ao 21 fala da restauração de todas as coisas. Então, nesses 1000 anos, agora com Cristo reinando, vai haver uma restauração. Os santos com o corpo glorificado na terra, restaurando a criação e reassumindo o mandato original que Deus deu a Adão no Éden para cultivar e guardar o jardim. Entendi. Então aqui nós estamos no passo quase final da cronologia: apostasia, o aparecimento do anticristo, a vinda do Filho do Homem no seu reino, o reino milenar, e no final de 1000 anos, Satanás ainda é solto, diz a Escritura, e ele vai seduzir ainda pessoas no reino milenar, porque a grande tribulação não vai acabar com todas as pessoas na terra. Então no milênio haverão dois tipos de gente: os que têm corpos glorificados e os que sobreviveram à grande tribulação e vão continuar vivendo. Esses serão seduzidos quando Satanás for solto, vai arregimentar um exército, marchar contra Jerusalém, porque o reino de Cristo será literalmente de Jerusalém, onde a conhecemos, o milênio. E então vai descer fogo do céu, vai os consumir, e isso é o juízo final. E depois do juízo final, você tem a última parte da cronologia: novos céus e nova terra. Apocalipse 21 e 22, a cidade desce do céu, e agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Essa é a cronologia básica, é o cumprimento de Efésios. E é quando Jesus então entrega o reino para o Pai. Exatamente. Quando ele, 1 Coríntios, Paulo diz que convém que ele reine
do 24 ao 28, até que haja colocado todos os seus inimigos embaixo dos seus pés. Isso é o milênio. E nós estaremos governando com ele e restaurando a criação. Quando isso acontecer, ele entrega o reino e o Pai desce com a Nova Jerusalém. Vale dizer uma coisa interessante. A igreja espera a volta de Jesus. Jesus espera a volta do Pai para a Terra. Essa é a cronologia básica que nós encontramos nas Escrituras.